Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Este é o momento que nós temos com as nossas famílias, de estarmos lendo a palavra e ouvindo uma mensagem do nosso Deus e louvando através de cânticos espirituais. Eu convido vocês a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Salmos, número 34, onde nós faremos a leitura. Provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe de todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Este é o momento que nós temos, que nós iremos então louvar ao Senhor através dos cânticos. E eu convido você com a sua família, na sua casa, para estar louvando junto conosco. Com tuas mãos, com
podermos ter essa certeza que nós podemos descansar no Senhor. Que toda honra, toda glória sejam sempre dadas ao nome do nosso Deus, porque Ele é grande, Ele é infinito, e a sua glória e toda honra seja dada a Ele. Amém? É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado por esse dia que o Senhor nos deu para nós podermos estar adorando e glorificando o Teu nome, Pai. E coloque em nossos corações que não é somente um dia, Pai, mas que todos os dias sejam prestado culto a Ti, ó Pai. Culto em Teu nome,
culto para a tua glória, Pai. Nos abençoe, nos guie e que o teu ensinamento seja passado de forma íntegra, Pai. E que aquilo que o Senhor quer nos falar, seja o Senhor use o pastor, Pai, para estar nos abençoando e nos guiando em teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Nesse momento de culto, nosso momento da meditação na palavra do Senhor. Irmãos, infelizmente, mais uma vez a nossa região precisou aí, por causa de decretos e por causa da situação caótica que os hospitais estão enfrentando e o agravamento aí do quadro, da pandemia, nós tivemos a necessidade aí de cancelarmos os nossos trabalhos presenciais e retornarmos então aí, dando uma pausa na nossa série de sermões, a fazer essas gravações e enviar para você e para a sua família como forma de nós estarmos meditando um pouco na palavra de Deus até esse tempo passar. Sabemos que os hospitais da região, de toda a nossa região, estão lotados, os médicos e os enfermeiros, o pessoal da área da saúde estão esgotados, estão estressados, com muito trabalho, muita demanda, e às vezes, conversando com alguns deles, eles confessam que têm a sensação, em muitos momentos, de que estão perdendo essa batalha e essa guerra. E eu queria aproveitar essa ideia de hospitais lotados, sistema de saúde sobrecarregado, estafado, o caos no sistema de saúde nosso, que já não era bom e nunca foi, desde antes da pandemia. Mas eu queria aproveitar essa luta com as dificuldades, esses momentos em que nós precisamos manter viva a esperança, buscar auxílio em coisas ou em algo mais forte do que nós, os dilemas que nós enfrentamos que nos roubam a esperança muitas vezes. Eu queria aproveitar dessa ilustração, desse tema, para nós tratarmos um pouquinho à luz da Escritura naquilo que nós vamos meditar hoje, essa sobrecarga, ou estresse que acompanha e angustia a nossa sociedade nesses dias de pandemia. O texto que nós vamos utilizar para a nossa meditação se encontra no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do versículo 16 até o 28, para nós entendermos um pouco do contexto daquilo que está acontecendo. Vou convidar você para abrir aí a Bíblia, na sua casa, com os seus familiares, para nós fazermos a leitura. E vou ler o texto aqui então, para nós também, a partir do versículo 16, onde Jesus está aí em meio a uma conferência, vamos dizer assim, Ele foi questionado pelos discípulos que João Batista enviou a ele, e ele está então agora falando com a multidão e com os discípulos que estão ao seu redor, depois que esses discípulos de João Batista retornam levando a resposta de Jesus a João Batista, que está preso. E o texto diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai,
senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar pela iluminação de Deus sobre a nossa vida, para nós, além de entendermos o texto bíblico, que é o principal no seu contexto, jamais podemos isolar um texto do seu contexto, né? Nós precisamos sempre entender o objetivo do autor, inspirado pelo Espírito Santo, para o entendimento desse texto e depois trazermos para aplicações no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a palavra de Deus vá se tornando aí também prática, né? Para a nossa vida. Vamos orar por isso, vamos orar por esse motivo, rogando ao Senhor a iluminação do Espírito dele, para nós podermos assim apreciar e nos apegar à sua palavra. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, porque o teu convite a nós é sempre gracioso. O Senhor nos chama, ó Deus, no meio de dificuldades, no meio das lutas nas quais nós nos encontramos sempre, não apenas nesses dias de pandemia, Deus, mas a tua palavra nos diz que o teu amor é tão bondoso, tão maravilhoso, que nós podemos recorrer ao Senhor em todo o tempo, Pai. Obrigado por esse presente, por essa maravilhosa graça, Senhor, que nos é oferecida e ofertada. Dê-nos sabedoria, Senhor, para nos lembrarmos sempre disso, para não tentarmos carregar fardos, ó Deus, sozinhos, e entendermos que podemos buscar sempre de Ti a direção e a bênção que nós precisamos para o nosso dia a dia. Ajude-nos, Senhor, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, rogando a Tua iluminação para o entendimento desse texto nessa hora e para a aplicação sobre as nossas vidas e na vida daqueles que chegarem a esse sermão, a essa mensagem, a essa meditação, rogando em nome de Jesus com o perdão pelas nossas faltas. Amém. Muito bem, queridos. Então, apesar de a nossa ilustração vir da ideia e do convite de Jesus, né, no final do texto que nós lemos, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, esse ponto que nós vamos usar aí de ilustração e na aplicação das ideias aí dentro do texto, como eu disse, nós não podemos tirar o texto do seu contexto, né, para nós não entendermos errado aí a história. O nosso texto, então, se encontra dentro do seguinte contexto. Depois você pode conferir aí a partir do capítulo 10, do capítulo 11, no seu início. João Batista, ele é considerado o precursor, ele é o primo, né, de Jesus, aquele que batizou Jesus, conforme nós podemos ver no Evangelho de João. E ele é considerado, então, biblicamente, o precursor, aquele que prepararia o caminho do Messias, né, de Jesus Cristo, que viria anunciar aí a salvação graciosa através do Evangelho do Reino de Deus. João Batista, ele sabia que o Messias era Jesus. Quando ele batiza Jesus, nos episódios ali próximo ao seu batismo, ao batismo ou batizado, né, João Batista já havia apontado até mesmo para os seus discípulos e já havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha consciência disso e ele indicava aos homens, né, que Jesus era maior do que eles. Fica muito claro também no texto do Evangelho de João, aquele famoso texto onde ele diz, no meio de uma crise de ciúme de alguns, né, dizendo: olha, Jesus está batizando mais que você, tem discípulos seguindo mais a Jesus que você, e ele vai dizer: não, tem que ser assim, né? Convém que ele cresça e eu diminua, ele é o Messias. Então, dentro dessa característica, desse entendimento de João Batista, é que agora ele vai enviar novamente alguns de seus discípulos para questionar Jesus, já não tão certo daquilo que eu estou dizendo, né, humanamente falando aí, passando por algumas crises também. E ele vai mandar perguntar: és tu mesmo o Messias ou nós devemos esperar outro, né? Eu estou errado, eu estava errado, ou realmente o Senhor é a quem nós esperávamos e é aquele que eu anunciei que viria? É nesse sentido que João Batista está então enviando seus discípulos a questionar Jesus. E por que ele está fazendo isso? João Batista, ele se encontra aprisionado aí numa fortaleza chamada Maqueiro, que ficava bem para frente aí, vamos dizer, das cercanias ali do Mar Morto, naquela região. E já havia passado mais de um inverno, segundo os estudiosos, invernos rigorosos naquela região, e João Batista percebe que as coisas não vão muito bem para o lado dele. Ele não tem perspectiva de ser solto, ele não sabe da sua morte ainda iminente, né? Nós sabemos aí que a filha da Herodias, a Salomé, vai em determinado momento lá dançar na presença do rei, e o Herodes vai prometer para ela qualquer coisa que ela pedisse. E a Bíblia diz que, instigada pela mãe,
ela vai pedir: traga-me a cabeça do João Batista numa bandeja. Tudo isso porque João Batista era aquele que denunciava o pecado dos poderosos, né, na figura de Herodes, e ele dizia para Herodes: você não pode possuir a mulher do seu irmão, isso não é certo, isso não é correto. E aí naquela voz então de denúncia, uma voz profética em meio àquelas histórias, né, sujas da corte e suja dos poderosos daqueles dias, João Batista então é alvo aí dessa trama e dessa indignação por parte da Herodias, e a filha acaba fazendo esse pedido. João Batista não sabe que vai perder a cabeça muito em breve, que vai ser decapitado muito em breve, mas ele percebe que as coisas não estão boas e ele enfrenta crises humanas, crises pessoais. Mesmo sendo um profeta do Senhor, ele não deixa de ser humano, assim como você e eu, né? Que servimos a Deus, que amamos a Deus, buscamos ouvi-lo em meio a esses dias do século 21. Nós somos humanos, nós somos limitados, nós temos questionamentos, nós temos dúvidas, nós temos fraquezas. E o bonito da Escritura é isso, que Jesus nos ama mesmo assim. Então esse é o contexto. João Batista, aprisionado então na fortaleza Maqueiro, vai enviar aí discípulos a questionar Jesus se ele havia perdido o tempo dele ou se ele podia continuar crendo. E é interessante, queridos, porque a resposta de Jesus ela não vai ser baseada nos sentimentos de João Batista. Jesus não vai mandar dizer: não, João, fique tranquilo, está tudo bem, né? As coisas vão se consertar. Não é isso que Jesus faz. Jesus manda responder de uma maneira até meio enigmática, quando nós não entendemos muito bem o texto, citando Isaías 35 e Isaías 61 para João Batista, textos que provavelmente João Batista conhecia de cor, né? E ele vai mandar dizer que está se cumprindo o que está em Isaías 35 e Isaías 61 principalmente. E nós temos certeza que João Batista vai entender essa resposta, porque a resposta não está baseada nos sentimentos falhos ou fracos, né, ou trôpegos, né, ou vacilantes aí, que João Batista está enfrentando naquele momento como ser humano. A resposta de Jesus e a resposta de Deus para nós, como sempre, ela vem a partir das promessas da Escritura. As promessas de Deus são imutáveis. É impossível que algo daquilo que Deus planejou ou prometeu não se cumpra. Então Jesus manda responder para João: olha, a Escritura está se cumprindo, né? Para que João se tranquilize e fique aí bem no seu coração e na sua alma. É interessante nós pensarmos da perspectiva humana a respeito desse primo aí, né, do João Batista que eu estou me referindo, primo de Jesus. Como será que ele estava se sentindo ali? Depois de ter batizado Jesus, preparado o caminho, né, do início do ministério de Jesus, será que ele estava questionando no seu coração, né? Será que o meu primo sabe quem eu sou? Será que o meu primo Jesus se preocupa comigo? Será que ele se importa? Será que ele vai fazer algo, né, a respeito disso? Ou eu vou morrer aqui ou apodrecer nessa prisão? E essa perspectiva, irmãos, que eu estou trazendo para vocês, ela é interessante, ela é necessária na nossa vida, porque o apóstolo Paulo, depois, ele vai dizer um versículo, uma frase que eu gosto muito, onde ele explica o seguinte: se a nossa esperança em Cristo, se ela se limitar apenas às coisas dessa vida, se nós entendermos que Jesus ele existe para nos salvar, nos livrar apenas dos nossos males, traumas, dilemas, dores dessa vida, mesmo que ele faça isso, a Bíblia diz que nós vamos nos tornar os mais infelizes de todos os homens. Por que nós precisamos entender isso? Pelo mesmo motivo que João Batista precisava entender. João Batista entendia ainda que a vinda do Messias, essa sua primeira vinda, que nós consideramos a primeira vinda, já seria para a implantação do reino de Deus na sua totalidade, para que novos céus e nova terra se concluíssem. E ele não havia entendido ainda que as coisas não acontecem no tempo que nós queremos, mas apenas no tempo de Deus. Essa primeira vinda de Jesus que já passou, porque agora nós aguardamos a sua segunda vinda, ela era uma vinda graciosa. Ela era uma vinda do tempo em que esse convite final do texto que nós estamos lendo ainda acontecia. E nós continuamos vivendo esse tempo. Nós continuamos vivendo o tempo em que Deus amorosamente convida homens e mulheres que continuam tentando buscar salvação em outras coisas, como era o caso aqui, já vou explicar, para os seus problemas. Mas o maior problema, queridos, do ser humano não é um problema dessa vida. Nós não podemos imaginar que por mais que as coisas deem certo ou se consertem durante os dias da nossa vida, que nós vamos ficar aqui para sempre, porque nós não vamos ficar aqui para sempre. Essa pandemia é um alerta ao ser humano de que nós somos finitos, de que nós somos limitados, de que nós morremos com maior facilidade até. Mas o que nós temos visto nos nossos dias? Os homens se arrependendo e buscando a Deus, clamando por misericórdia? Não, pelo contrário.
Nós temos visto, mesmo nos dias de pandemia, um abandono da fé, as pessoas se voltando para outras questões, até mesmo para a ciência, como se fosse uma deusa, né, que pudesse solucionar tudo, como se não tivesse cometido erros catastróficos ao correr da sua história, e tem depositado em outras coisas a sua esperança, e não apenas em Deus, que é o Todo-Poderoso, o Soberano e aquele que pode todas as coisas. Infelizmente é isso que nós temos visto, queridos, e é isso que nós vemos aqui desde os dias de João Batista. Jesus, ele começa o nosso texto, onde nós lemos, fazendo uma comparação, depois que os discípulos estão voltando para levar a resposta a João Batista, baseada ali nas promessas da palavra de Deus e no cumprimento da Escritura. Jesus então se volta, né? Nós não sabemos se no mesmo instante ou nos mesmos dias ali, mas a questão é que o texto traz essa interpretação, traz essa meditação, de que Jesus vai dizer para as pessoas: eu vou comparar essa geração a quem? A quem eu vou comparar essa geração? E ele vai dizer: olha, vocês parecem meninos sentados nas praças, né? Sem muita preocupação com a vida, sem muita responsabilidade, e vocês ficam reclamando de tudo e não percebem que Deus já enviou a solução. E ele vai dizer: vocês são como meninos que dizem: nós nos alegramos, tocamos gaita, tocamos flauta, tocamos música e vocês não dançaram. Nós pranteamos, nós choramos, nós fizemos como em velórios e vocês não choraram conosco. E o que Jesus está querendo dizer aí nessas questões cruciais da vida? Infância, né? Festas e celebrações e mortes, como se fosse um caminho dentro do texto. Jesus está querendo dizer que não importa quem Deus enviar, se alguém profeta da lei, como foi João Batista, né? Aquele que pregava que através da lei, dos mandamentos de Deus, o ser humano precisava se aproximar de Deus, mesmo sendo impossível o cumprimento total dessa lei, porque foi por isso que Jesus veio, porque o ser humano não consegue se salvar nem através dos mandamentos de Deus, que são perfeitos. Pelo contrário, né? Se você quiser ter uma percepção de o quanto você é ruim, e o tanto eu também, né? Eu me incluo como ser humano e pecador, tente ser bom por um mês, né? Tente não pecar por um mês, e você vai entender da necessidade que João Batista entendia da vinda do Messias, que em graça e misericórdia e favor cumprisse a lei sem pecado em nosso lugar e nos desse, né, de graça a salvação. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos olhar para o texto e entender que Jesus está dizendo isso. Olha, João Batista era um profeta, vamos dizer assim, do estilo mais sério, né? Simples, comia mel e gafanhoto, usava roupas simples, e vocês falaram que ele tinha demônio. Agora Jesus vem e ele é amigo de publicanos e pecadores, porque ele veio salvar aquele que estava perdido. Ele adentrava na casa dessas pessoas, lanchava com eles, ceava com eles, né? E eles dizem: aí, um falso, né, profeta publicano que se envolve com pecadores. O que Jesus está mostrando é que o ser humano jamais vai aceitar a solução de Deus para a sua vida, a não ser que isso venha da parte de Deus como uma revelação sobrenatural e espiritual. É isso que Jesus vai dizer no texto. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai quiser revelar. Então nós percebemos e nós entendemos um pouquinho, né, de maneira breve aqui nesse texto, que o que Jesus está dizendo é que as gerações da época de João Batista e todas as outras que existirem até a sua volta triunfante e final no dia do juízo, todas as gerações terão a tendência de não ouvirem Deus e de colocarem a sua esperança, a sua força, a sua salvação em outras coisas, ainda que essas outras coisas se baseiem em nós mesmos. E por que eu quis usar a ideia de desgaste, de estresse e de sobrecarga que está aqui no texto, né, no entendimento aí do texto, para nós ilustrarmos para nós? É pelo seguinte: é porque houve um agravamento aí não só da pandemia, mas das crises de ansiedade, angústia, depressão e todas essas coisas no século XX já e no XXI, mas também mais agora nos dias da pandemia. E qual é o significado disso? Não tratando aqui das questões médicas e clínicas, né? Nós não vamos entrar nessa área. Mas o problema é que o ser humano está sobrecarregado tentando buscar salvação, satisfação e segurança nas coisas dessa vida. E isso não funciona. É o que Jesus está ensinando nesse texto. Quando ele convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, há um pressuposto nesse texto. Jesus está dizendo: vocês estão cansados e sobrecarregados. O ser humano está cansado e sobrecarregado. E por que nós estamos assim? Porque o nosso coração enganoso, pecaminoso, tem uma tendência de tentar não ouvir Deus nas suas soluções, independente de como Ele as envie, independente de como são aqueles a quem Ele utiliza para se comunicar.
Mas o ser humano, por causa desse coração, prefere as soluções que ele mesmo inventa. E aí Jesus, ele vai deixar claro aqui no texto que esse convite, que ainda é gracioso, trará consequências eternas para todos aqueles que rejeitarem esse convite. Ele diz que esse convite, o entendimento desse convite, a submissão a esse convite, o engajamento nesse convite, vem através de uma revelação especial de Deus. Mas ele demonstra também nas suas condenações a algumas cidades que aparecem aí no texto, né, nos nomes, Cafarnaum e outras aí que aparecem no texto, de que você e eu também, quando não aceitamos esse convite, também teremos consequências eternas. Porque se Deus providencia a nossa salvação, Ele providencia a paz para o nosso coração, e nós rejeitamos isso, nós rejeitamos o convite de Deus, nós somos responsáveis diante dele, e teremos que arcar com as consequências disso um dia. Então, esse é o contexto, queridos, do nosso texto. João Batista está desesperançoso, ele está temeroso, ele está inseguro, e ele precisa das promessas de Deus para relembrá-lo de que Deus não falha, de que Deus não tarda. Deus sabe todas as coisas, sabe a hora de agir, e Ele vai agir, e ninguém pode impedir esse agir. O problema para nós, tendo entendido ainda que de maneira breve, né, o contexto do texto e a história aí daquilo que estava se passando com João Batista e seus discípulos, e aquela geração, aquela multidão que estava ouvindo Jesus nesses dias, é perguntar a nós mesmos: nós temos tido esse entendimento? Nós conseguimos compreender a profundidade, a necessidade de ouvirmos esse convite enquanto nós estamos vivos, nos dias da nossa vida, em meio às dificuldades que nós enfrentamos? Ou nós vamos continuar tentando levar os nossos fardos, mesmo sendo incapazes, mesmo sendo finitos, mesmo sendo impotentes para fazer isso? Nós vamos insistir nesse erro, nessa tolice diante das dificuldades? Ou nós vamos humildemente compreender de que precisamos de um Deus que nos ama, que nos criou, que enviou seu Filho para cumprir a lei que nós não podíamos cumprir, para nos salvar, e assim nos entregarmos a Ele, entregarmos os nossos fardos a Ele, para que Ele nos ajude. Embora haja muita discussão, queridos, a respeito da etimologia, ou do surgimento aí, ou da utilização pela primeira vez da palavra estresse, né? Nós sabemos que ao passar dos tempos aí ela foi sendo alterada, a sua utilização foi sendo alterada, mas uma que eu gosto muito vem da época aí de 1936, através de um médico alemão e também um engenheiro norte-americano, que eles utilizaram pela primeira vez a ideia de estresse na medicina e na engenharia. E é isso que eu quero que nós entendamos aqui, para eu poder fazer a aplicação de alguns ensinos do texto, desse convite maravilhoso de Jesus para nós. Na medicina, essa ideia de sobrecarga, de estresse, foi utilizada pela primeira vez, dizendo que há coisas que você e eu conseguimos suportar, mas há coisas que nós não conseguimos suportar, e quando nós não conseguimos suportar alguma coisa, nós nos rompemos, né? Nós entramos em falência. Essa é a ideia aí médica, que é de onde surgiram as doenças emocionais e psíquicas e etc. Na engenharia, uma ilustração que eu gosto muito para nós entendermos isso é o ponto de estresse, onde numa ponte, por exemplo, né, a quantidade de peso que aquela ponte suportaria e até o seu rompimento, até a sua destruição, esse seria então o ponto de estresse, o ponto aí de sobrecarga máxima, né? E de repente você está me ouvindo, está ouvindo aí essa minha meditação nesse texto e está passando por isso. Está tentando carregar mais peso do que você possa suportar, está descontando em outras pessoas por não conseguir carregar esse peso. Nós sabemos que houve também, além do agravamento da pandemia, o agravamento de discussões dentro dos lares, do número de divórcios, de pai abusando de filhos, infelizmente, de maridos agredindo esposas. Todas essas coisas são sinais de que nós precisamos desesperadamente de alguém que nos alivie, que retire de sobre nós os nossos temores, a nossa falta de esperança, a nossa fraqueza. E nós temos compreendido que só Jesus pode fazer isso, queridos. E é por isso que a minha aplicação, então, tendo entendido tudo isso aí a respeito da minha ilustração da sobrecarga e a respeito também do contexto do texto e das preocupações humanas, né? E até lógicas aí do João Batista, que também são estendidas a nós nesses dias que nós vivemos e durante toda a nossa vida, né? Nós temos momentos de grande fraqueza e de grande decepção, vamos dizer assim. Momentos em que, se não fosse a mão de Deus para nos sustentar, nós não suportaríamos
as pressões, as cargas, os fardos que a vida joga sobre nós. Mas nós precisamos, queridos, olhar para o convite amoroso de Jesus agora e aplicar algumas lições para a nossa vida, para que nós sejamos abençoados. Vamos fazer isso, vamos entender um pouquinho daquilo que o texto também serve, não naqueles dias apenas, não para aquela geração apenas, mas para a nossa geração e para os nossos dias. E, irmãos, vamos aplicar algumas coisas então para o nosso dia a dia, para os nossos dias, vindo aí do contexto e daquilo que está acontecendo com João Batista. Uma primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que João Batista, embora servisse a Deus, embora fosse fiel a Deus e realmente acreditasse nas coisas, né, nas promessas de Deus, nas coisas que Deus disse a ele, ele tinha que lidar com os dilemas e os problemas do seu dia. Um deles, que às vezes passa despercebido no texto, a má utilização dos poderes desse mundo, pelos poderosos, vamos dizer assim, e pelos governantes. Não é desanimador nós olharmos e percebermos que desde os dias de Herodes, né, vivendo aí à custa dos impostos do povo, já havia essa injustiça, já havia sobre as pessoas, né, um implantar aí da malignidade desses poderes. Não é difícil perceber que nós também sofremos com a inconsequência, né, com a irresponsabilidade, ou até com o mau zelo, né, daqueles que deveriam nos governar, ou se utilizando dos nossos impostos e dos poderes para viverem de maneira divertida, como Herodes ali, assistindo danças e pedindo cabeças de pessoas, e nós olharmos para o nosso dia e perceber que essas coisas não mudaram, perceber que, infelizmente, queridos, o nosso sistema de saúde não está ruim só agora, né? Nós fizemos copas porque não precisávamos de hospitais, se lembram dessas coisas? Não é terrível olhar para isso e olhar para a ciência, que alguns dizem que será a salvadora da humanidade nesses dias, né? E perceber que as vacinas falham, perceber que as medicações que às vezes funcionam ou não são discutidas e conduzidas à luz do dinheiro. Não é desanimador, queridos, olhar. E é por isso que eu quero que você entenda também que Jesus, ele não é aquele que veio solucionar os nossos problemas dessa vida. Esse mundo, infelizmente, queridos, está condenado. Se você olhar para você e para mim, se você se conhece, se você for sincero diante de Deus, você vai ver que dentro de nós, dentro do coração humano, já há mal suficiente para contaminar toda uma cidade, todo o ambiente onde nós estivermos. Por mais que nós nos esforcemos para sermos bons, sozinhos, por mais que nós nos esforcemos para lutar contra os males, sozinhos, e nós devemos fazer isso, não estou dizendo que nós não devemos fazer isso, sermos pessoas boas, caridosas, não estou dizendo isso, mas eu quero que você olhe da perspectiva que João Batista está olhando no fim dos seus dias de dentro de uma prisão. Às vezes não é desanimador nós percebemos que por mais que nós lutemos, parece que o mal está triunfando, que o mal está vencendo. Essa semana agora vazaram aí, né, alguns e-mails do Dr. Fauci lá dos Estados Unidos, envolvido em tantas coisas ruins que serão investigadas, mas já deu para a gente perceber um pouquinho de que essa pandemia não tem a ver só com doença. Essa pandemia tem a ver com poder, tem a ver com interesses globais de pessoas que se acham acima das outras, assim como Herodes naqueles dias. É triste também nós percebermos que muitas vezes, por mais que nós lutemos para que as coisas mudem, elas não mudam. Esse era o desânimo de João Batista. Às vezes nós estamos enfrentando situações nas nossas casas, nas nossas vidas, com os nossos filhos, esposas, amigos, igrejas, locais de trabalho, e nós lutamos, nos dedicamos, mas a impressão que a gente tem é que às vezes as coisas não estão funcionando. Esse é o sentimento humano que eu citei e que havia em João Batista, mesmo sendo servo de Deus. Então nós precisamos, para poder nos apropriar das verdades da Escritura, não crer em coisas que nós temos visto, infelizmente, aí até na internet a gente vê muito disso, né? De uma fé tola, de uma fé infantil, como Jesus cita os meninos citados na praça aqui, né? Coisas do tipo assim: essa semana Deus trará uma grande bênção na sua vida, digite amém e compartilhe se você acredita. Gente, a Escritura, desculpe, né? Mas a Escritura não é assim, irmãos. Deus não age dessa maneira. Deus age de maneira sobrenatural muitas vezes, mas Ele age também na naturalidade do dia a dia. Deus não quer que nós deixemos de ser humanos, né? Ele nos ama por sermos humanos e por sermos sua criação. O que Ele quer é que, como seres humanos caídos, cheios de pecado, nós entendamos que precisamos da redenção plena, da redenção completa, que só Ele vai trazer.
João Batista precisava entender isso. Olha, Deus vai me ajudar em todos os meus dias. Sim, Ele vai. Deus vai me abençoar, vai abrir portas para os meus problemas, para os meus dilemas, vai me dar força. Sim, Ele vai. Mas a nossa esperança não está nas coisas dessa vida. Nós precisamos de um lugar perfeito, com um amor perfeito, seres humanos aperfeiçoados através da graça de Deus. E os planos de Deus, queridos, eles não serão concretizados da maneira como nós esperamos, como nós desejamos nessa vida. Nós precisamos desde já deixar essa fé infantil e lutarmos com a realidade do dia a dia, crendo que a nossa esperança final são as promessas de Deus e não aquilo apenas que Deus pode fazer nos dias da nossa vida aqui. João Batista teve que levar esse choque de realidade e nós também precisamos. Quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, há uma outra parte no texto também onde ele diz: aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração. A coisa que nós menos temos visto nos nossos dias, pessoas mansas e pessoas humildes de coração. Nós temos que lutar muito para que o nosso eu maldoso não se sobressaia no dia a dia. E Jesus está dizendo: aprendam de mim, tomem sobre vocês o meu fardo, o meu jugo, né, para que vocês se tornem como eu sou. Essa é a ideia então do texto. E por que nós entendemos que mesmo João Batista, tendo lamentado, tendo se decepcionado, se entristecido e tendo que receber aí para a sua pergunta: és tu o Messias? Ou eu perdi meu tempo? És tu o Messias ou eu devo esperar outro? Eu corri em vão? E Jesus não vai recriminá-lo. Jesus vai dizer, bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de escândalo. Ou seja, bem-aventurado, muito feliz é você, João Batista, porque ao invés de murmurar, você lamentou diante de mim. Ao invés de buscar solução em outras coisas, você recorreu a mim para ser a sua resposta. E essa é a lição que nós precisamos entender e fazer e praticar no meio das nossas dores, dos dias sem esperança, dos dias de dificuldade que nós vivemos. Olhar para aquilo que João Batista fez e compreender a grandeza do seu gesto, para que nós possamos não ser iludidos com as soluções temporárias, humanas, e retirarmos de Deus a nossa expectativa e a nossa fé. Jesus, então, ele não é apenas aquele que vem nos livrar dos problemas desses dias e desse dia a dia. E os nossos maiores problemas não são problemas temporais, são problemas eternos, são problemas de alma, tem a ver com o nosso pecado. Só podemos ser salvos, só podemos ser realmente salvos se aceitarmos o convite gracioso de Jesus. No texto, há consequências, como eu disse, para aqueles que negam esse convite, para aqueles que rejeitam os milagres de Deus no dia a dia. Há consequências para aqueles que não ouvem a Jesus no meio da sua geração. Meu convite para você agora, na parte final, preste atenção na aplicação daquilo que João Batista sentiu, naquilo que é comparável ao que você e eu sentimos às vezes, e para que nós nos entreguemos e nos submetamos ao convite de Jesus na Escritura, enquanto nós temos tempo. Nossa aplicação final, então, irmãos, ficará aí a partir do versículo 25, mas principalmente no versículo 28, que é o mais famoso aí do nosso bloco, do texto que nós lemos, onde Jesus aí num brado, numa expressão de louvor diante de Deus, a partir do versículo 25, ele vai dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, nós poderíamos dizer até aos poderosos muitas vezes, e as revelaste aos pequeninos. E pequeninos aqui, queridos, tem a ver com esse entendimento de que são pessoas no meio de uma geração que entenderam: eu sou muito fraco para carregar os meus fardos sozinhos, eu preciso de ajuda. Eu não vou suportar as pressões, as coisas com que eu tenho sofrido ou lidado. E o que tem acontecido, irmãos, nos nossos dias e sempre na história humana? Quando eu estou sob grande pressão, dor, desespero, medo ou alguma das angústias existenciais, ou eu vou sucumbir, vou desistir, vou perder a esperança, vou entrar numa depressão profunda e querer terminar com a minha vida, ou eu vou transferir a minha fraqueza em raiva para as pessoas que estão ao meu redor. Isso vai gerar atritos e dilemas aí relacionais que também não terminam bem nunca, terminam em violência, terminam em corrupção, terminam em desprezo pela vida do próximo.
ou eu vou simplesmente ignorar, né, ou tentar fingir que essas coisas não funcionam, ou não são assim comigo, e vou aí cair em desespero ou em buscar outros caminhos de drogas, bebidas, para tentar entorpecer a minha mente, o meu coração, para que eu suporte mais um dia. Mas a salvação e a solução de Jesus, a qual Ele dá graça aqui, é porque Ele está dizendo diante de Deus: eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, né? O Senhor é louvado porque o Senhor revelou essas coisas. É possível, no meio das dificuldades e nas gerações que nós vivemos, e sempre é possível, através do convite de Jesus, nós sermos salvos, nós sermos resgatados, nós sermos abençoados por Ele. Essa é então a expressão de louvor e gratidão aí de Jesus, porque Ele sabe que agora, através da obra que Ele veio para fazer, aqueles que forem salvos, aqueles que receberem e aceitarem o convite dEle, mesmo em meio às dores, né, acharão alívio, acharão força, acharão salvação. Essa é a ideia, então, está aí, que Ele vem mostrar, né, dentro do seu convite, e que nós vamos, então, agora, de maneira interpretativa, aplicar para nós. Primeira coisa que chama a nossa atenção, Ele diz: vinde a mim todos vós. O convite de Jesus, o convite do Evangelho, ele é estendido a qualquer tipo de pessoa. Pecadores, né, natos, pecadores aí, que se tornaram, vamos dizer assim, muito ruins na sua caminhada. Não importa o tipo de pessoa. Religiosos, aqueles que estão dentro de igrejas, né? Todos os seres humanos, todas as pessoas são alvos desse convite amoroso do Evangelho. Vinde a mim todos vós. Todos aqueles que estiverem sobrecarregados, cansados, né? Essa é a ideia aqui das duas expressões gregas que são utilizadas no texto, kopos e fortizo, que significam, né, como se você tivesse levado uma surra, ou como se alguém tivesse colocado um peso muito grande sobre você. Essa é a interpretação das expressões gregas. Todos aqueles que estão se sentindo assim, em algum momento da vida, ou durante toda a vida que seja, podem ir até Jesus, e devem ir até Jesus. Vinde a mim todos vós, que ninguém fique de fora, que você e eu compreendamos que nós não vamos conseguir suportar todas as cargas dessa vida, todas as dificuldades dos dias que nós vivemos. Nós precisamos ir até Jesus. Ele é a solução de Deus. Ele não é a solução de Deus mágica, como eu disse, né? Se você crê, compartilhe, digite, diga amém. Não, Ele é a solução de Deus real para o meu dia a dia, onde eu aprendo com Ele e onde Ele me ensina, mesmo em meio a dores e dilemas que não passarão, elas não cessarão nessa vida. João Batista teve que entender isso, você e eu também precisamos. A nossa esperança é um novo céu e nova terra. Recebemos a ajuda, o alívio de Deus aqui em todas as circunstâncias? Sim. Mas esse mundo está passando, queridos. Esse mundo está condenado. Ele está rumando para o caos, para a destruição final. É isso que nós percebemos nas atitudes humanas, nas soluções humanas, que mais geram problemas do que salvação. Nós precisamos amadurecer a nossa fé. E é por isso que o convite de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, demonstra para nós que nós somos humanos, limitados, como eu já disse, e que essas coisas nos afetam e não tem como nos afetar. Nós precisamos ser humildes diante de Deus, irmãos, e aprendemos a lamentar diante de Deus, a clamar pelo socorro de Deus, a não tentar levar os nossos fardos, as nossas cargas sozinhos, porque nós não precisamos fazer mais isso. No contexto do texto aqui, quando Jesus diz aí a respeito de fardos, né, ou de jugo, a expressão do texto tem a ver com a lei. O que Jesus está querendo dizer para os que estão ouvindo ali de maneira primária é o seguinte: vocês estão tentando cumprir os mandamentos, cumprir a lei para se salvarem, e isso está se tornando um fardo para vocês, porque vocês estão vendo cada vez mais e pior que não conseguem. Isso leva ao medo, à insegurança, à falta de esperança, ao temor diante de Deus, ao medo diante de Deus. E o que Jesus está dizendo é: deixem de tentar fazer isso. Eu vim fazer isso para vocês. Eu vim cumprir o fardo da lei, o peso da lei para vocês, porque vocês não conseguem. E agora vocês podem tomar sobre vocês o meu jugo, o meu encargo, o meu fardo, que é leve. E qual é o fardo de Jesus para nós? Aprendermos com Ele a ser como Ele. Que mesmo em meio a sofrimentos, em meio à cruz, em meio a lágrimas de sangue, manteve a sua esperança no novo céu e nova terra, na concretização das promessas de Deus. Essa é a esperança de Deus para você e para mim.
crer que nós viveremos sempre tempos bons, crer que nós nunca morreremos, crer que nós nunca tenhamos ou vamos ter, né, problemas. Não existe esse tipo de promessa na Escritura. Isso é uma infantilização da fé. O chamado de Jesus para nós é que, mesmo que os poderosos dos nossos dias continuem com a sua malignidade, nos sobrepondo em cargos, pesos, males, mesmo que a vida seja injusta conosco, mesmo que nós sejamos pisados, nós podemos ir até Jesus e Ele vai entender esse nosso drama. Ele vai olhar para nós com amor, Ele vai nos trazer paz ao coração. Lamento e não murmuração. Lamento diante de Deus e não murmuração. Lamento diante de Deus e não transferência de ódio. Não tentar descontar nos outros aquilo que nós não estamos conseguindo suportar. O chamado de Jesus, o convite de Jesus também se divide em duas partes. A primeira é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, o que significa que eu preciso me submeter, ser humilde para aceitar: Senhor, realmente eu não dou conta. Senhor, realmente eu preciso de Ti. Senhor, realmente eu tenho tentado eu mesmo me salvar, eu tenho tentado, com a ajuda das coisas e das pessoas, ter uma vida plena, uma vida satisfatória, mas eu não tenho conseguido, isso não tem funcionado. É preciso esse reconhecimento para que nós consigamos ir até Jesus. E é isso que eu disse no início, que as gerações não fazem isso porque o ser humano, no seu profundo coração pecaminoso, é orgulhoso. O ser humano é arrogante diante de Deus. E é difícil, é só por revelação sobrenatural, só por um transformar sobrenatural do coração que o ser humano se submete e aceita. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Perceba, muitas vezes nós dizemos isso: eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas isso é da boca para fora. Isso é falsa humildade. Mas chegar a esse ponto aqui, para aqueles daqueles dias abandonarem a lei, desistirem de se aperfeiçoar para a lei, de aceitarem que alguém que morreu numa cruz como um criminoso seria o Salvador, isso é humilhante. E só aqueles a quem Deus revela quem Jesus é conseguem fazer isso, naqueles dias e nos dias de hoje. Do contrário, o ser humano, com seu orgulho, continuar tentando se salvar, culpar os outros pela sua não salvação, mas não se submeterá aí ao amor de Deus e à graça do Evangelho. Nós precisamos então olhar para a segunda parte aí, não apenas para o convite de Jesus, mas para a segunda parte onde ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Há uma lição a ser aprendida, além da submissão diante da história, né, que nós estamos estudando. Tomai sobre vós o meu jugo. Essa expressão aí, jugo, né, ela culturalmente, ou no contexto cultural daqueles dias, ela podia ser entendida de algumas formas. Primeiro, como eu já disse, no texto a expressão se refere ao jugo da lei, ao peso que tentar cumprir a lei, sendo pecador, estava trazendo aquelas pessoas. Elas estavam sobrecarregadas, elas estavam morrendo por dentro, tentando agradar a Deus, tentando se salvar e não conseguindo. Esse é o primeiro entendimento de jugo. Mas também, na expressão cultural, a palavra que Jesus utiliza aí, tem a ver com aquele que nós conhecemos aqui como canga, né, que coloca um boi e no outro para os dois transportarem juntos a sua carga. O ser humano também utilizava sozinho aqui, né, um braço de madeira nos seus ombros, também era chamado de canga ou de jugo, para carregar de maneira equilibrada e melhor, de maneira mais fácil, algum peso, alguma carga maior. Então esse é o entendimento cultural aí. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Que Ele é aquele enviado por Deus que veio para aliviar o nosso fardo, aliviar a nossa carga. As coisas que nós enfrentamos nessa vida que nós não vamos conseguir carregar sozinhos. E essa é, então, a expressão de Jesus de usar logo em seguida essa ilustração e essa história a partir da pergunta de João. Por quê? Porque João Batista estava enfrentando algumas coisas que você e eu também enfrentamos. Primeira delas, a decepção de que nós tenhamos, em algum momento da nossa vida, ou no nosso casamento, ou no nosso trabalho, na nossa carreira, de que nós tenhamos lutado em vão. Você já passou por essa situação? João Batista estava enfrentando isso. Puxa vida, eu fiquei tanto tempo no deserto comendo mel e gafanhoto, né? Usando roupas estranhas de pele de camelo, e agora não está acontecendo nada. Jesus nem veio me visitar, Ele nem liga para mim. Está acontecendo um milagre, mas parece que não está acontecendo toda aquela salvação que eu esperava. Já passou por isso? Eu também já passei. Aquela decepção que nós enfrentamos no nosso coração
e diz para nós assim: você lutou em vão, tá vendo? Não adiantou nada você fazer isso. Nós podemos aplicar para nós, queridos, da seguinte maneira: não tente lidar com isso sozinho. Vá para Jesus, aceite o convite dele, lamente diante dele: Senhor, eu lutei, mas não deu certo. Senhor, eu estou lidando com essa decepção, me ajude. Olhe para mim com amor. Foi isso que Jesus fez com João Batista. Ele não enviou os discípulos de João de volta dizendo: fale para João Batista ficar quieto e aceitar o que eu estou fazendo, eu não tenho que explicar nada a ele. Jesus diz: não, volte para ele e mostre as promessas de Deus se cumprindo, que as coisas um dia darão eternamente certo. Tranquilize o coração de João Batista, dizendo que eu sou aquele que vai realizar todas as coisas que ele espera. E Jesus vai dizer: feliz é você, João Batista, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Traduzindo, bem-aventurado é aquele que não se revolta contra Deus e deixa de perceber que Deus é o nosso maior aliado. Está lidando com essas decepções de ter parecido aí em alguma área da sua vida, seja no casamento, seja em qualquer coisa de que você tenha lutado em vão? Busque em Deus a força, busque em Deus a aceitação do senhorio dele sobre a sua vida, e você vai achar alívio para essa farda, para essa carga. A segunda coisa que nós podemos aplicar aqui: o desânimo de nós não podermos dirigir as coisas. Humanamente falando, imagine o profeta João preso, numa prisão distante dali daquela região, e a vontade que ele estava de poder torcer os caminhos, torcer as coisas para que elas fossem da maneira que ele desejava. Esse é um dos principais problemas das pessoas ansiosas, né? O desejo de controle, o desejo de dominar as situações. Eu já lidei com isso e creio que você também já deve ter lidado muitas vezes. Não tente carregar isso sozinho. Vá até Jesus. Entregue, esse pecado de tentar controlar e dirigir as coisas. Pegue isso na mão de Deus. Diga: Jesus, eu tenho tentado fazer com que as coisas aconteçam ao meu tempo, da minha maneira, conforme eu quero, na hora que eu quero, mas isso é pecaminoso. Senhor, isso está me matando, isso está me esmagando, isso é pesado demais para mim. Ver que as coisas não funcionam como eu quero é humilhante de uma maneira ruim. Então me ajude, Senhor, em humildade e não em humilhação, a entregar isso nas tuas mãos e aceitar o seu governo, aceitar o seu tempo, aceitar o seu amor gracioso, acreditar de verdade que o Senhor cuida de mim em todo aspecto da minha vida. Era isso que João Batista estava enfrentando também um pouquinho, irmãos. E a última das coisas, Tem várias coisas que nós podemos aplicar a partir desse aspecto humano do relacionamento de João Batista aí como profeta, mas também como gente, Lembrando que o texto principal é a respeito da questão da lei, mas nós podemos aplicar também mais uma coisa aqui: o medo de que as coisas nunca mudem. Essa eu acho que é a principal praga, vamos dizer assim, dessa pandemia. Nós já estamos indo aí para o 2º ano disso, e parece que as coisas não funcionam. Nós olhamos para outros países e eles não estão usando nem máscara mais, E nós falamos no nosso coração: por que aqui não? Por que as coisas pioram de novo? Por que de novo lockdown? Por que de novo hospitais com a capacidade toda lotada? Por que as coisas não mudam, Senhor? E nós ficamos com medo de que elas nunca mudem. Não tente carregar isso sozinho. O convite de Jesus para nós, na nossa vida, em muitas horas da nossa vida, é para que nós não tentemos lidar com esse medo de que as coisas nunca darão certo, de que o nosso coração não roube de nós a esperança, que a realidade, às vezes, que bate à nossa porta ou nos nossos dias difíceis, para que a gente não deixe de crer que Jesus será fiel até o fim, como ele foi com João Batista, como ele é com todos os pecadores que vão até ele, com todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e buscam nele auxílio. Não tente carregar isso sozinho, esse medo de que as coisas serão sempre ruins, esse medo de que as coisas nunca mudarão. Quando Jesus manda dizer para João, baseado ali em Isaías 35 e 61, de que as promessas de Deus se concretizarão, o que eu quero dizer para você é: se você for até Jesus, se você entender que Jesus não é um mágico, um mago, que veio apenas trazer benfeitorias para a sua vida terrena, se você entender que Jesus vai sim te ajudar no seu dia a dia, vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, como o fim desse evangelho nos diz,
Se você entender isso, mas entender que o seu principal problema e o meu é espiritual, tem a ver com a eternidade, tem a ver com os nossos pecados. Se você entender isso e for até Jesus, aceitar o convite dele, em humildade, entender que você não consegue viver sozinho, que as coisas desse mundo não podem ser solução para as coisas desse mundo, porque elas também estão contaminadas pelo pecado. Até as coisas boas que os homens intentam fazer têm a mancha do pecado. E nós precisamos definitivamente de alguém que nos livre de tudo isso, até de nós mesmos. Se você compreender isso, o convite gracioso de Jesus para você hoje é o mesmo daquela geração. Vinde a mim todos vós que entendem, que estão cansados e sobrecarregados, que essa vida é impossível de ser vivida sem o amor de Deus. Tomai sobre vós o ensino, o jugo de Jesus, que é nós nos tornarmos como Ele, esperançosos de um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas, nem poderosos indignos no poder, nem pandemias, nem fome, nem guerras, mais nada que nos assola e nos aflige. Não mais morte, não mais perder pessoas que nós amamos. Essa tem que ser a nossa esperança e a nossa perspectiva em Cristo. A aceitação do senhorio de Cristo, irmãos, na nossa submissão, o fortalecimento vindo de Cristo na nossa santificação, viver de uma maneira que agrada a Ele, mesmo em meio às dificuldades, e a esperança centrada em Cristo, que é a nossa segurança, nos trarão paz, nos trarão alívio, nos trarão mansidão e humildade para nós vivermos a nossa vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e a promessa é: e eu vos aliviarei. Você não pode encontrar alívio para os dilemas do seu coração, para as questões da sua vida, e a principal delas, para os seus pecados, fora de Cristo. Eu encerro dizendo para você que há uma estrutura no texto. Do capítulo 10 em diante, há uma série de estímulos e incentivos de Jesus para que nós o escutemos antes desse convite. Mas no entorno desse convite, há uma séria censura para aqueles que orgulhosamente negarem esses fatos que eu mostrei para vocês, que existia em João Batista e existe em todo ser humano. Existem expressões de lamento e dor e luto sobre as cidades impenitentes e aquelas que não se arrependerem de tentar serem os seus próprios salvadores ou colocarem a sua esperança em coisas dessa vida. Existem maldições sobre as cidades e as pessoas que continuarem endurecidas diante de Deus. Existe essa prece ou esse louvor em gratidão a Deus pela graça do Evangelho. Existe uma declaração de autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. Jesus pode nos aliviar e pode solucionar os dilemas da nossa vida porque Ele tem todo o poder. E por fim, então, vem esse convite gracioso e uma promessa definitiva e eterna de que nós seremos abençoados sempre por crermos nas promessas de Deus. Essa é a estrutura do texto, de uma maneira bem simples, para que você e eu entendamos. É necessário irmos até Jesus. Eu não estou dizendo aqui de você ter uma igreja que você frequenta. Não estou dizendo de você praticar ou participar de rituais. Eu estou dizendo que como ser humano limitado, fraco, finito, pecador, você individualmente, de todo o coração, tem que ter essa conversa, essa entrevista, esse encontro com Jesus em um dia da sua vida. Sem isso, você continuará sendo enganado pelos poderes desse mundo, sobrepujado, sobrecarregado pelos problemas dessa vida. E, infelizmente, é o que diz a Escritura, será afastado do amor gracioso de Deus por toda a eternidade, por pura rebeldia, por puro endurecimento de coração e por puro orgulho carnal e humano. Submissão, santificação trarão a segurança, o alívio, a paz que nós precisamos. Isso é ir até Jesus para que Ele nos alivie, tomar sobre nós o jugo dele e aprender dele. Que o Senhor assim nos dê a graça, que o Senhor assim nos abençoe,
para que nós não sejamos tolos ou como meninos na fé, mas que nós possamos, em meio a celebrações e em meio a pranto, estar sempre diante dele, pedindo o seu auxílio, para que ele nos alivie e nos salve. Deus nos abençoe. Vamos orar para nós encerrarmos esse nosso tempo, em nome de Jesus. Senhor, muitas vezes nós somos tolos, como as gerações daqueles dias, como a nossa geração, que mesmo diante de uma pandemia que tem exterminado vidas, famílias que têm se enchido de dor e de luto, nós deixamos de buscar no Senhor o alívio, a esperança, a salvação, e tentamos colocar, Senhor, em nós mesmos, no nosso próximo, na ciência, nos poderes, nos governantes, nas medicações, nos tratamentos, a solução e a salvação que o nosso coração tanto anseia, Senhor. Nós não desprezamos essas coisas outras que eu citei, porque nós sabemos que elas são bênção para nós. Mas nós queremos que por teu auxílio e tua graça nós entendamos que o problema do ser humano é mais profundo do que isso. O nosso problema é rebeldia, é pecado, é orgulho maldito diante do Senhor, que nos impede, que nos afasta de Ti, que nos impede, Senhor, de sermos humildes e aceitarmos a obra da Tua salvação. Senhor, que nesse dia, nessa noite em que nós olhamos para esse convite amoroso do Teu Filho, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que nós possamos nos apropriar disso, mas também do tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que nós possamos aprender, Senhor, que nós possamos aprender que não podemos, Deus, culpar os outros pelos nossos problemas, que não podemos culpar a nós mesmos pelos nossos problemas sem buscar em Ti a solução, porque essas coisas só trarão mais dor e mais desespero, mas que nós possamos aprender com Jesus, que Ele é a salvação, não apenas para essa vida, mas por toda a vida aqui e a vida eterna. E assim, Senhor, mansos e humildes, que nós possamos aceitar o presente dEle, que é esse convite, e irmos a Ele, para que assim, Senhor, quando nós falharmos, quando nós tivermos medo, quando nós não tivermos esperança, para quando nós estivermos, ó Deus, sobrecarregados, enfraquecidos, Ele possa ser aquele que nos dá uma boa palavra e uma boa promessa de que nós seremos salvos. Ajude-nos, ó Deus, a termos o entendimento que tranquilizou o coração do Teu servo João Batista naqueles dias na prisão, para que nós, nesses dias que vivemos, não percamos a cabeça, ó Deus, em desespero, mas que a nossa fé possa estar segura em Jesus, que nos ama. É o nosso amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Redentor que tem todo o poder e que pode solucionar todas as coisas nessa vida e para a eternidade. E que assim, depositando nele, aceitando o convite dele, nós possamos também viver para ele, assim como ele viveu por nós, para a nossa salvação. Perdoe-nos, Senhor, porque muitas vezes nós tentamos, nós mesmos, nos salvarmos. Muitas vezes nós colocamos expectativas nas pessoas que são limitadas como nós, e quando elas falham, nós nos amarguramos, nós nos entristecemos. Senhor, nos perdoe pelas vezes em que nós não dirigimos ao Senhor o nosso olhar, a nossa prece, o nosso coração. E ajude-nos, ó Deus, a sempre aceitarmos de bom grado o convite do Teu Filho Jesus, para que nós possamos ir a Ele nas horas boas e celebrar diante dEle, como os meninos na praça, no texto que nós lemos. E nas horas de pranto, Senhor, para que nós possamos chorar aos pés dEle, para que Ele enxugue as nossas lágrimas e nos lembre das promessas de que um dia as coisas não mais serão assim como nós as temos visto. E haverá, Senhor, bênção para sempre, sem dor, sem morte, sem lágrimas, porque Jesus é forte e poderoso para cumprir todas essas promessas. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a revelação dessas coisas nos traz paz, nos traz força, nos traz ânimo, mesmo em meio a esses dias que nós vivemos. Que a nossa esperança esteja no Teu Filho Jesus, para a glória do Teu nome, e em nome dele nós oramos. Amém.
Deus te abençoe, queridos. Se você ficar com alguma dúvida ainda a respeito daquilo que nós conversamos, você pode entrar em contato através dos canais aí da igreja. Nós vamos ter a maior alegria em poder conversar mais um pouquinho sobre esse texto. Deus abençoe, que você tenha uma boa semana e que a graça de Deus, nesse convite amoroso de Jesus, seja realidade na sua vida, na vida das pessoas que são preciosas a você.